Bom, irmão, bom dia. Hoje está sendo um dia muito especial na vida da igreja e na vida da nossa nação brasileira. Hoje nós estamos com esse jejum nacional aí, junto com as lideranças evangélicas, como corpo de Cristo, para a gente apresentar a Deus arrependimento, confissão de pecados, e estamos juntos aqui para fazer esse culto e prestar essa adoração ao Senhor nosso Deus. Estamos aqui com saudades do povo, estamos aqui desejando ver as nossas cadeiras aqui todas ocupadas, mas é por um breve tempo. Por enquanto, receba o melhor de Deus aí na sua casa, porque nós vamos levar a presença do Senhor desse culto até você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te somos imensamente gratos pela tua bondade, pela tua benevolência, pelo teu amor sobre nós. Te damos graças porque nós temos essa tecnologia para levar o culto da tua igreja até os lares dos nossos irmãos, e possamos assim estar unidos como corpo de Cristo, quando daqui a pouco estaremos também com a ceia do Senhor. Nós oramos a Ti abençoando esse culto, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Mariana. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, eu te convido, querido, você que está aí dentro da sua casa, se você puder se levantar, se você puder clamar ao Senhor, erga os teus braços, erga a tua voz. Oh, Ele está aí, querido, na tua casa, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Oh Senhor, nessa manhã, hoje, neste domingo, é dia de clamar ao Senhor, clamar pelo nosso Brasil. O Brasil te pertence, Jesus, te pertence, Senhor. Oh Senhor, a Ti vamos clamar. Oh Senhor, porque tudo vem de Ti, Deus. O Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor não perdeu o controle. Ele é tua força, Ele é tua força. Na hora da tempestade, Ele. E por isso que você tem que se levantar e clamar. Diga comigo, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vamos caminhar, Jesus, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar.
que nós nos rendemos. Ah, nada é invencível a esse Deus querido. Não tenha medo, não se desespere. Oh, o Brasil está nas mãos do Todo-Poderoso. Acredite nessas palavras. É por isso que nós nos rendemos a Ti, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Quão grande. Ele é grande. Ele é grande. Não temas ao teu Deus. Ele é grande. Ele é grande. Aleluia. Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 Eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, eu me lanço, eu me lanço, eu me lanço, onde encontro meu refúgio. Nós estamos aqui, Senhor. Esse é o melhor refúgio que nós podemos encontrar, Senhor. É na Tua presença, Senhor. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar onde você possa encontrar outro refúgio. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a sua rocha. O Senhor é a sua salvação. O Senhor é seu bem maior. Não há outro igual a Ti, Senhor. Oh, Tu és o meu escudo. Tu és a minha força e a minha fortaleza. Quão grande é o Senhor, oh,
quão grande é o Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Quão grande é o Senhor. Cante assim, quão grande é o Senhor. E todos hão de ver. Oh, vão ver, vão ver. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cante assim, quão grande é o Senhor. E todos podem ver quão grande esplendor, ó Rei, a tua majestade. Oh, teu esplendor, ó Rei, a tua majestade enche toda a terra, enche toda a terra. Gloriosa, meu coração
sobre os nomes, digno de louvor. Meu coração bendiz, meu coração bendiz ao Senhor. Nome, 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 Ele é nome sobre todo nome. Nome sobre os nomes. Ele é digno da sua vida, digno de louvor. Oh, cante com toda a sua força, meu coração. Podem ver, oh, quão grande é o Senhor. Então minha alma, e nome sobre o nome, Ele é digno de louvor. O meu coração bendiz, meu coração bendiz ao Senhor. Então, oh, então minha alma canta a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, oh, és grande, Senhor, seja exaltado, Senhor. Quão grande és Tu. Então minha alma, oh Senhor, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu. Senhor. Oh, nós estamos aqui, Senhor, engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque grande é o Senhor. Oh, Senhor, grande é o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Oh, Pai, quantas vezes estamos angustiados e invocamos o Senhor, e o Senhor vem para nos socorrer, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, de poder engrandecer o Teu nome, Senhor, de estar sempre proclamando o Senhor neste lugar,
porque grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, Senhor, pelos séculos dos séculos, ó Pai. Aleluia, aleluia. Graças a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento de adoração ao Teu nome. Recebe-nos, Senhor, no Teu altar, porque o nosso coração louva a Ti e reconhece o quão grande é o Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje é dia 5 de abril, domingo. Dia que vai ficar marcado na história, porque nunca houve na história do Brasil nenhuma autoridade como um presidente da nossa república de falar a respeito de um jejum nacional como nós estamos vendo, estamos fazendo. E estamos dispostos a fazer esse jejum porque entendemos todo o lado do mundo espiritual, das implicações do que seja nesse momento tão delicado que a nação brasileira está passando. Hoje é o dia que muitas lideranças cristãs estão jejuando, então bem-vindo a você que está jejuando conosco. Nós estamos junto do corpo de Cristo nesse jejum nacional. Eu quero dar, irmãos, uma notícia, acredito como membresia aí da nossa igreja, já sabe, o nosso amigo Luiz Henrique, o Kiko, uma nota de falecimento, o esposo da Silvana, ele faleceu de pneumonia, foi sepultado ontem, e eu preciso fazer essa nota de gratidão a esse irmão que passou para o Senhor, porque hoje se nós temos aqui esse ar-condicionado como nós desfrutamos dele, é porque esse irmão, ele fez a doação integral dos ar-condicionados que nós temos aqui na nossa igreja, e eu precisava, de todo o meu coração, dar essa nota de falecimento, de gratidão e de reconhecimento do que ele fez conosco aqui em Nova Cidade. Parabéns aos Aneves, que estão mantendo os seus encontros por videoconferência. Parabéns à família aí de Nova Cidade, que está mantendo o seu culto com a família, mantendo a oração diária, a leitura bíblica diária. Inclusive amanhã, segunda-feira, dia 6 de abril, a nossa leitura bíblica é Lucas 17. Então parabéns aos irmãos que estão firmes no relógio de oração, mantenham o foco, vamos manter esse relógio de oração, apenas 30 minutos por dia, algo bem simples, né? Não é nenhuma expressão, mas mantenha o seu relógio de oração e parabéns a você. Eu quero informar a igreja que nós estamos com a oração da madrugada às 5 horas da manhã, todos os dias, através do WhatsApp por videoconferência, viu? Está eu, a Isalmar, o diácono Marcos e a Joelma, o diácono Erivelto e a Carol. Nós estamos juntos todos os dias, 5 horas da manhã, a gente está fazendo a nossa oração da madrugada por videoconferência. Então você que conhece irmãos que estejam orando de madrugada também, você pode fazer um grupo de oração aí, já que você está orando, levantando todos os dias em determinado horário que irmãos estão fazendo o mesmo, faça o seu grupo de oração, e nós já estamos nos antecipando na oração da madrugada aqui da nossa igreja, né? Mantenha o seu foco, sabe, de fazer 2020 como o melhor ano de nossas vidas, porque é tempo de despertamento espiritual. Nós podemos fazer de 2020 um melhor ano de nossas vidas? Sim, através de um despertamento espiritual e sentir o que Deus vai estar fazendo com a igreja e com as nossas vidas ao longo desse ano. Nós sabemos que as coisas não estão caminhando tanto quanto a gente acreditava que fosse no início do ano. Mas isso não impede de que o Senhor da glória possa, através das nossas vidas, e nós podemos desfrutar do que seja o melhor ano de nossas vidas nesse ano de 2020. Eu quero aqui apenas fazer uma menção, eu quero aqui abençoar ao Léo Torres e ao João, que são aniversariantes. João, nosso baterista, Léo que está cuidando da nossa mídia, inclusive de tudo que nós estamos fazendo aqui, capturando a imagem, etc., que é os aniversariantes aí. Mas eu quero dizer a vocês que daqui a algumas semanas a gente dá esse abraço, né? Vai receber aí o nosso abraço daqui a algumas semanas.
Saudade das nossas crianças, né? Te chamaram aqui na frente, aquela montoeira aí de crianças, a gente está orando e abençoando, estamos com o templo aí nessas condições, mas em breve nós estaremos juntos aí, se Deus quiser. Quanto aos nossos dízimos e oferta, irmãos, nós temos a nossa conta bancária no Itaú e no Bradesco. Lembrando a você, seu compromisso de oferta de missões, de primícias. Nós temos um aluguel aqui que é um valor considerável, que você já o conhece. E também estimular ao homem, ao chefe da casa, dizer para você, marido, que o seu dízimo é para você proteger você e a sua família. Nós temos essa experiência. Então eu sei que tem irmãos que vieram hoje aqui já com o seu dízimo, né? Eu estarei recebendo para orar, né? Então vamos receber aqui o nosso dízimo. Deus abençoe. Recebendo aqui o nosso dízimo, nós vamos então orar pelos dízimos, pelas ofertas, que você pode fazer a transferência de conta bancária. Vamos orar então? Senhor Deus, nós abençoamos os recursos da Tua casa, declaramos santo ao Senhor e oramos para que todas as provisões desse lugar, todos os compromissos que temos assumido, nós possamos honrar a cada um deles, através, ó Deus, da bondade, benevolência, fidelidade de cada um dos Teus filhos que comem e bebem nessa casa, de poder, Senhor, trazer os seus dízimos e as suas ofertas, e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E quero dizer também que você pode, até 1h da tarde, de segunda a sexta-feira, se você quiser trazer o seu dízimo em mãos, você pode trazer aqui fisicamente na igreja, se for o seu caso, né? Mas você pode fazer a transferência, mas até 1h da tarde você pode trazer o seu dízimo normalmente aqui na igreja, porque há pessoas aqui, o Tiago está aqui e vai poder receber naturalmente aí o seu dízimo e a sua oferta. Bom, eu quero ministrar a palavra do Senhor. Obviamente eu quero informar os irmãos que essa mensagem, ela está conectada com o jejum que nós estamos fazendo hoje, nesse Dia Nacional de Jejum. Eu quero linkar esse jejum nacional com uma mensagem que tenha tudo a ver, para que você possa entender o que seja o peso das implicações espirituais diante de Deus. Eu quero ler o texto que está em Juízes, no capítulo 10, no verso 6 e 7. Inclusive nesse livro de Juízes, capítulo 10, versos 6 e 7, depois nós vamos ir adiante um pouquinho e vamos ler o verso 13 até o verso 16. Juízes, capítulo 10, no verso 6, diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Verso 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Verso 13, e olha o que o Senhor disse para eles, no verso 13, contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. 14, ide, e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Verso 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Oremos, irmãos. Senhor, nós abençoamos a ministração da Tua palavra, agradecemos por ter esse livro santo em nossas mãos e poder lê-lo, ter essa liberdade,
E queremos, Senhor, que esse texto possa ministrar, trazer verdades sobre nós e nos ajudar nesse momento. Nós declaramos abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. O contexto desse texto que nós acabamos de ler agora, é sobre a ira de Deus contra Israel pelo pecado de idolatria. Esse é o contexto. Mas até o capítulo 10, que é o que nós lemos aí, o capítulo 10 de Juízes, até esse capítulo 10, Israel já havia deixado o Senhor umas 5 ou 6 vezes, já tinha se afastado do Senhor umas 5 ou 6 vezes. E esse capítulo 10 de Juízes, ou melhor, até o capítulo 10, capítulo 1, 12, assim sucessivamente, até o capítulo 10 de Juízes, todas as histórias estavam se processando mais ou menos assim. Israel estava na presença de Deus, aí Israel se afastava do Senhor, vinham as desgraças, Israel clamava para o socorro e Deus o socorria, e Deus dava o livramento. Então a história se processa dessa forma, do capítulo 1 e assim até o capítulo 10 a gente vê esse mesmo formato, Israel se afastando, entrando em desgraça, pedia perdão, viu o Senhor, socorria, dentro desse mesmo formato. E até o capítulo 10 aí, umas 5 vezes, pelo menos, Israel estava repetindo esse formato de história, até que Deus disse no verso 13, não vos livrarei mais, ide e clamai aos deuses que vocês escolheram, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Deus estava sendo rejeitado de uma forma sistemática por Israel, e ele deu uma palavra dura para eles, não vos livrarei mais. E eles começaram então a pensar, o que nós vamos fazer agora, se Deus não vai estar mais conosco? Irmãos, eu digo para vocês que é possível mudar a sorte de uma nação com atitudes de confissão de pecados, arrependimento e perdão. É possível mudar a sorte de uma nação, de um povo, diante de desgraças, diante de maldições, enfermidade, calamidades, prisões, pestes. É possível mudar uma história. Israel tomou as providências que trouxeram para eles o livramento dessas desgraças. Reconheceram o pecado e tiraram todos os impedimentos que haviam entre eles e o Senhor. E eles disseram, reconheceram no verso 15, temos pecado contra o Senhor. E o povo então passou a servir a Deus, mesmo Deus dizendo, já não vou mais livrá-los, já não vou mais socorrê-los. Mesmo assim, eles então resolveram, mesmo Deus dando essa palavra, eles resolveram tirar todos os impedimentos, derrubar os altares de Baal, parar de adorar outros deuses, começaram a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles removeram o impedimento, e usa a palavra aí, então, diz assim o texto, porque assim então mudou a história, diz assim o texto no verso 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, olha o que diz depois, já não pôde ele, o Senhor Deus, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Irmãos, o nosso Deus tem compaixão das desgraças. O povo estava errado, em pecado, o povo deliberadamente desistiu de servir a Deus, começaram a servir outros deuses, mas a Bíblia fala que Deus tem compaixão pela desgraça do povo. Não existe alegria no coração de Deus com o sofrimento e as desgraças que o povo estava vivendo. Nós precisamos entender que é o pecado do povo que o leva às desgraças. A sorte da nossa nação está nas mãos da igreja, através de orarmos e jejuarmos. A Bíblia diz lá em 1ª carta de João 5,19, diz assim, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, não podemos esperar que os governantes desse mundo possam abençoar esta terra. Se o mundo inteiro jaz no maligno, como esperar de governantes para abençoar essa terra? Esse papel é da igreja.
hoje, especificamente, nós ouvimos uma palavra de estímulo de um presidente, mas não é assim que funciona. Nós não podemos ficar esperando que um prefeito, que um governador, até mesmo um presidente da república, porque se já foi decretado que o mundo inteiro jaz no maligno, o papel da igreja é que é tomar as rédeas. Nós é que somos o sal da terra e luz do mundo. Esse papel pertence à igreja, porque o mundo já está perdido. E essa não é a primeira vez que a terra é visitada pelo juízo de Deus. Nas Escrituras a gente vê, por exemplo, que Deus sentenciou Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Em Canaã, 31 reis foram aniquilados e as suas cidades foram destruídas por causa de pecado. O dilúvio destruiu os homens através de Noé com a arca que salvou a sua família, destruiu toda a humanidade naquele tempo por causa do pecado. E tem uma história curiosa. Na Itália, no ano 79 da nossa era, a cidade de Pompeia, na Itália, foi destruída pelo vulcão Vesúvio. O interessante é que o vulcão Vesúvio ficava entre Nápoles, ao norte, e Pompeia, ao sul. E quando o vulcão entrou em erupção, um vento deu todo para o lado de Pompeia. Normalmente o que acontece? As lavas, elas vão para todos os lados, mas o que aconteceu? Nápoles não sofreu absolutamente nada. Tudo o que aconteceu através de desgraça desse vulcão Vesúvio, ele veio todo para o lado sul, que foi para o lado de Pompeia. Agora, por que Pompeia foi totalmente destruída? Irmãos, a cidade de Pompeia, na Itália, quando ela foi destruída no ano 79 da nossa era, naquela época ela era o turismo sexual. As pessoas que iam para o porto, que desciam do porto, onde dava acesso à cidade de Pompeia, já na saída do porto haviam plaquinhas indicativas de casas de prostituição, porque Pompeia era uma sociedade rica na época. Mas tinha casas de prostituição na época, e pasme no que eu vou falar, não é muito simples, mas as plaquinhas indicando onde eram as casas de prostituição eram em formato de pênis. Que baixaria já era naquela época. Não foi à toa que essa cidade foi sentenciada. E o que dizer de Babilônia, que também foi destruída? E a Bíblia chama a Babilônia de a meretriz das nações. Nínive, a princípio, ela foi protegida pelo profeta Jonas. Na verdade, não é protegida pelo profeta. O profeta pregou, eles se arrependeram e Deus poupou a cidade de Nínive. Só que 100 anos depois, Nínive foi destruída por causa do seu pecado. Deus não tem prazer na morte de ninguém. No livro de Ezequiel diz assim: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. E diz: criai em vós coração novo e espírito novo, pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, qual é a palavra de Deus o tempo todo? Se afastar do pecado, se converter, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer na desgraça de um povo. Irmãos, pensam comigo, quantos filhos estão nascendo anualmente no Brasil como fruto de perversão sexual? Quantos filhos estão nascendo anualmente na nossa nação, frutos de luxúria, prostituição, imoralidade, adultério, fornicação? Não é fruto de amor, não é fruto de fidelidade do casal, é fruto de pecado. Filhos que não têm pai, não têm o nome na certidão de nascimento. Em 2013 houve um censo escolar, e através desse censo escolar, houve uma divulgação, 2013, que 5,5 milhões de brasileiros não tinham o nome dos pais na sua certidão de nascimento. Isso em 2013, 5,5 milhões de pessoas.
Em muitos casos, irmãos, que a gente vê, os filhos que estão nascendo, filhos da balada, filho do dia dos namorados, filho do carnaval, filho dos motéis, não são filhos de amor, filhos do pecado. Literalmente, filhos como fruto direto de um pecado. No Brasil são aproximadamente 100 mil abortos por ano, 65 mil assassinatos. Aborto é um assassinato, né? Mas fazendo a distinção, em 2017, há 3 anos atrás, houve 65 mil assassinatos no Brasil. Irmãos, o Brasil está pesado de pecado, mas isso não é só o Brasil, é o mundo. Aí quando chega algo como o que nós estamos vendo essa pandemia, não só o Brasil, mas com relação ao mundo, nós podemos até fazer uma pergunta: como a terra não ser visitada por pestes, por pragas, por enfermidades, epidemias, pandemias? Como a terra não ser visitada por mortes? Como? Deixe-me contar uma história de Israel, relatado no livro de Números. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com esse relato. É um relato muito curioso que nós vamos fazer. Eu quero fazer um relato progressivo dos capítulos e os seus acontecimentos. Eu só vou citar: no capítulo tal aconteceu isso, no capítulo tal aconteceu isso, e vou dizer o fechamento de como foi toda essa saga. No capítulo 11 de Números, tem lá o povo reclamando com Moisés a respeito do alimento que Deus estava dando para eles. Eles estavam recebendo o alimento de Deus e eles estavam reclamando, porque eles estavam com saudades do Egito. No capítulo 11 de Números, quer dizer, aqui houve uma reclamação e teve consequências sérias de morte, mas eu não quero entrar nos meandros. O povo entrou numa demanda com Deus e com Moisés. No capítulo 12 foi a vez de Miriam. Do capítulo 11 passamos para o 12. No 12 foi a vez de Miriam, irmã de Moisés, e Arão, que também é irmão de Miriam. Os irmãos afrontaram, não o irmão Moisés, afrontaram o líder Moisés. E a Miriam, que encabeçou isso aí, foi tomada de lepra. No capítulo 13, os espias espiam a terra de Canaã, e quando eles voltam, a terra que Deus prometeu, eles voltam difamando, eles voltam falando mal da terra. No capítulo 13, no capítulo 14, por causa dos 10 espias que deu um relatório difamando a terra, o povo foi todo influenciado, e o povo então se revoltou contra Deus, no capítulo 14. Vamos para o capítulo 16, que é a revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, eles se uniram para afrontar Moisés e falar assim: Moisés, Deus só fala pela sua boca, não fala por nós, afrontando o líder Moisés. E depois o povo também afrontou Moisés. No capítulo 16 de Número, nós temos ali 14.950 pessoas morreram. Você tem ideia de que são 14 mil pessoas de um único povo morrer instantaneamente? Capítulo 16 nós estamos. No capítulo 21, o povo falou contra Deus, contra Moisés, e apareceram serpentes no arraial que andaram picando algumas pessoas e eles morreram. Esses são os episódios de afronta. Eu nem contei aqui quantas, mas esses são os episódios de afronta relatados no livro de Números até o capítulo 21. Gente, é pontilhado de afronta a Deus, a Moisés, a liderança, etc, etc, etc. Quando chega no capítulo 22, Balaque, que é o rei de Moabe, Moabe estava com muito medo de Israel. Balaque então contrata o profeta Balaão para amaldiçoar a Israel. Só que Balaão não conseguia amaldiçoar, só abençoar. Agora, irmãos, é o que nós vamos nos surpreender com as palavras que Deus falou para Balaão, para explicar
por que que Balaão não conseguia amaldiçoar? As palavras são tremendas. Balaão ia falar as palavras, falava as palavras de Deus na boca dele e abençoava Israel. E Deus deu a seguinte explicação para Balaão, para o profeta, do motivo pelo qual ele não amaldiçoava e só abençoava Israel. Note que nós falamos de vários episódios de afrontas. Ok. No capítulo de Números, que nós estamos no livro de Números, 23, no verso 21, Deus diz para Balaão o seguinte, olha o que Deus diz para Balaão. Deus diz, ele diz que não viu iniquidade em Israel, nem contemplou desventura. Eu não vi problema nenhum em Israel. Deus disse ainda, ele disse que ele é o Senhor que está com Israel, que ele está no meio do povo dele, e que ele ouvia as aclamações a ele, e como rei daquele povo, por isso ele não poderia permitir Balaão amaldiçoar Israel. Gente, onde é que você vê isso tudo? Onde é que Deus está vendo isso tudo aqui? Parece uma contradição para quem não tem uma leitura mais, prestando mais atenção. A gente, quando se depara com um texto desse, diz, como? Deus diz que não tem pecado em Israel. Se nós vemos o livro de Números fazendo relatos só de afrontas. Irmãos, o texto está dizendo que Deus não viu pecado em Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? É como se ele dissesse assim, por que amaldiçoa meu povo? Meu povo não tem pecado. Não vejo desventura, não vejo problema nenhum em Israel. Eu estou no meio deles, o que eu ouço são aclamações do meu povo. E você, Balaão, não vai amaldiçoar meu povo. Sinceramente, você que está ouvindo isso, parece uma baita de um paradoxo e uma contradição, né? Irmãos, depois de toda essa narrativa de rebeldia, reclamações, afrontas contra Moisés e contra o próprio Deus, o Senhor diz que o seu povo não tinha pecado. Mistério, né? Permita-me falar um segredo de Deus, um segredo do amor de Deus, um segredo do coração de Deus. Irmãos, Ele ama tanto o seu povo, que pecado perdoado é pecado esquecido. Você deu para entender? Pecado perdoado é pecado passado. É pecado que não existe mais. Nem, mesmo com todas essas complicações daquele povo contra o seu líder e contra o Senhor, em todas as ocasiões, houve intercessão de Arão, intercessão de Moisés, eles foram para o templo, acenderam o incenso, e em vários momentos, Deus falava para Abraão, corre e acende incenso, porque a praga já chegou no arraial, e quando acendia incenso, a ira de Deus passava, porque aquilo ali já era a simbologia de perdão de pecados. Houve o clamor pelos pecados do povo. Irmãos, os registros são totalmente apagados diante de Deus. Aí eu quero dizer para você, sabe o quê? Quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, eu posso dizer para você que você pode apagar os registros de pecado na sua vida, porque o Senhor não vai lembrar mais. Essa é a história que nos mostra de que nós podemos fazer com o Brasil. Irmãos, pensa, quantos senhores de engenhos que tiveram os seus negros, homens fortes, que eram chamados reprodutores, e quantas mulheres negras foram estupradas para gerarem filhos, senhores de engenho, quantos filhos gerados sem pai, que estão desde dessa época do Brasil colônia, filho gerando filho, gerações após gerações que estão aí, de filhos sem uma paternidade definida. Irmãos, nessa manhã nós podemos entrar na brecha e pedir perdão pelos pecados da nossa nação. Como brasileiros, nós podemos nos arrepender pelos pecados cometidos pela nação. Em Jeremias, diz assim,
perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, irmãos, pecados perdoados são pecados que não se lembram mais. Por isso que quando Balaão quis amaldiçoar, ele não teve como. Deus disse para ele: meu povo não tem pecado. Por que não tem pecado? Porque pecado perdoado é pecado não mais registrado, não é mais pecado lembrado. Não existe pecado que Deus não perdoe, não existe clamor que Deus não tenha misericórdia. Deus tem prazer em perdoar, e misericórdia, e prazer em usar a sua bondade. No livro de Miqueias diz assim no capítulo 7, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, o Deus não tem a sua ira para sempre, Ele vai ter compaixão de nós. O Senhor pode ter compaixão de nós hoje, nesse dia de jejum, de clamar a Deus, de pedir pecado pelas nações. O Senhor pode tirar esse fardo, esse peso de praga sobre a nação brasileira, e lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, e dizer: o meu povo não tem pecado. Então é possível mudar a história de uma nação com confissões de pecado. É possível mudar a história de uma nação com arrependimento e com o perdão do Senhor. É possível mudar a sorte de um povo diante de desgraças, maldições, enfermidades e calamidades. Eu quero compartilhar com vocês uma história verídica de uma maldição que esteve por mais de 120 anos sob a presidência dos Estados Unidos. Essa maldição de mais de 120 anos foi desfeita, foi cancelada através de um dia nacional de jejum e oração, que o povo de Deus americano fez para quebrar essa maldição sob a presidência dos Estados Unidos. Existiu uma maldição sobre os Estados Unidos que durou esse tempo, como eu já disse. Ela foi proferida antes, por isso que eu disse mais de 120 anos. Ela foi proferida antes, mas ela começou a atuar em 1840 e foi até 1960, 120 anos. Morreram 7 presidentes americanos de 20 em 20 anos. E a história dessa maldição, ela começou em 1811, foi todo um processo. Em 1811, quando o governo americano, na ocasião, quase dizimou uma tribo indígena chamada Shawnee, para ocupar o território dos indígenas. E por causa dessa mortandade da tribo, que foi um derramamento, um rio de sangue, o cacique Tecumseh rogou uma maldição de morte contra os presidentes da nação americana como vingança por causa da dor que foi causada no seu povo. A maldição dizia que todos os presidentes americanos morreriam a cada 20 anos. E disse o seguinte, as palavras foram essa: quando o presidente Harrison, que foi o primeiro em 1840, quando ele entrou na presidência, quando o presidente Harrison morrer, e depois todos os demais presidentes morrerem de 20 em 20 anos, todos vocês vão se lembrar da morte do nosso povo Shawnee. Em 1840, então, foi eleito o presidente William Harrison, que morreu de pneumonia um ano depois. 20 anos depois, 1860, foi Abraham Lincoln, que chegou à presidência e morreu assassinado em 1865. James Garfield foi eleito 20 anos depois, em 1880. É claro que de 20 em 20 anos, mas tinha outros presidentes eleitos. Mas os presidentes eleitos, dentro dos 20 anos que foi profetizado, todos morreram. James Garfield, em 1880, também morreu assassinado, enforcado. Em 1882, o presidente William McKinley foi eleito em 1900, e da mesma forma foi assassinado em 1901. Em 1920 foi eleito Warren Harding, que morreu de um ataque cardíaco em 1923. Já o presidente Franklin Roosevelt foi eleito em 1940, e morreu de uma hemorragia cerebral em 1945. Em 1960, o presidente John Kennedy morreu assassinado em 1963.
Aí quando chegou em 1980, seria a bola da vez, o presidente eleito Ronald Reagan, que sofreu um atentado em 1981, um ano depois de assumir a presidência. Só que a população, o povo americano, fez um dia, foi um jejum nacional. Aquele dia foi o dia marcado por jejum e oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos da nação nesse fato. Em 1980, quando Ronald Reagan assumiu, um ano depois ele foi alvejado com um tiro, e ele não morreu, mostrando que a maldição tinha sido quebrada. E o curioso foi a forma como tudo aconteceu. Eu assisti essa cena, eu assisti uma programação falando sobre isso. Quando o presidente Ronald Reagan estava na calçada com os seus seguranças, que ouviu alguns estampidos dos tiros, normalmente são homens fortes, o segurança ele pega o presidente e dobrou o presidente assim, encurvou o presidente, e ele cobriu com o corpo dele e foi levando o presidente até próximo carro, que estava encostado na gente perto. Então ele dobrou o presidente, agasalhou o presidente, um homem forte, e foi fazendo isso, abriu a porta, e ele jogou o presidente dentro do carro. A bala, o projétil que atingiu o presidente, quando abre a porta, não tem aquela passagemzinha que abre a porta, aquela fresta? A bala passou por aquela fresta, e entrou no lado do pulmão direito, e foi alojado pertinho do coração. 1 ou 2 centímetros, não lembro mais, perto do coração. E o presidente fez a cirurgia, se recuperou, concluiu o seu mandato presidencial, e o presidente Ronald Reagan morreu aos 93 anos de idade. Isso aconteceu em 1981, ele morreu aos 93 anos de idade. Em 2004, a maldição foi quebrada. Toda a igreja dos Estados Unidos se uniu para um dia de oração e jejum, confissão de pecados e arrependimento. O povo americano orou e jejuou, mas também confessou aquele pecado que começou, não foi só naquele ano, que começou em 1811. Afinal de contas, aquela tribo acabou de fato sendo dizimada, a tribo Shawnee. E os cristãos americanos pediram perdão a Deus pelos assassinatos daquela tribo e tomar a terra deles. Eles reconheceram o pecado e pediram perdão a Deus, e a misericórdia do Senhor rompeu com a maldição. Irmãos, o diabo tem direito, na verdade ele tinha esse direito, mas esse direito foi cancelado, porque o poder do arrependimento e da confissão é maior do que o poder de uma maldição. O poder do perdão de Deus é maior do que qualquer maldição. Nós precisamos estar, irmãos, na brecha, orando pelo perdão, orando pelos pecados da nação, nos arrependendo e pedindo ao Senhor perdão por esses pecados. O inferno, ele tem um poder destruidor, o inferno tem um poder letal, dentro dos seus direitos de agir em cima do pecado do homem. Então, se o inferno tem direitos, com certeza ele vai usar. Mas nós temos que pensar que Jesus tem o poder de cancelar os direitos que o diabo tem, mas é cancelado por causa do seu amor e a sua bondade. Então é possível mudar a história da nossa nação, com confissão de pecados, com arrependimento, com oração, com jejum, como nós estamos fazendo hoje. É possível mudar a sorte de um povo diante de calamidades, de desgraças e pestes. Em 1904, em 1915, o país de Gales, que faz parte do Reino Unido, país bem pequeno, teve a sua história impactada por um mineiro de uma mina de carvão chamado Evan Roberts. Tudo começou com uma simples oração. Esse mineiro, lá nas profundezas da terra, com aquelas minas de carvão, e ele sozinho, dentro daquelas galerias, ele batendo com a picareta, arrancando carvão, e orando, era um homem com uma oração só. Ele dizia: Senhor, subjuga a sua igreja para salvar o mundo. Irmãos, ele passava o dia orando: Senhor, subjuga a tua igreja para salvar o mundo. Senhor, subjuga. Era um homem de uma oração só. Os colegas que estavam próximo dele
começaram a ver ele fazer essa oração e foram contagiados. E ele explicou o porquê a sua oração. Porque é a igreja que tem que salvar o mundo, mas a igreja tem que estar subjugada, a igreja tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E aí os colegas, ele foi ganhando para Cristo, e os colegas começaram a orar: Senhor, subjuga a tua igreja para salvar o mundo, Senhor, subjuga a tua igreja para salvar o mundo, até que os mineiros daquela mina, eles foram todos convertidos, e até o diretor, na verdade até o dono da mina se converteu também, e isso veio para o lado de fora. As igrejas foram invadidas por que é chamado um avivamento. Houve um avivamento no país de Gales. As igrejas foram alcançadas por um avivamento no país de Gales. E conta-se a história que até o guarda de trânsito, no meio lá da rua, que era o comum naquela época, o guarda ficava no meio da rua, que até o guarda de trânsito ali, no seu ofício, falava em línguas durante o dia no seu serviço. E a história foi mais longe ainda. Onde chegava o evangelho no país de Gales, todos os lugares, conta a história, que as pessoas eram literalmente todas salvas, que tinham lugares que faltavam pessoas para ser salvas, porque 100% dos lugarejos era alcançado pela salvação do Senhor. Irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação e o povo que Deus escolheu para a sua herança. Esses são os ingredientes que tocam no coração de Deus: oração, jejum, clamor, arrependimento, confissão de pecados. Israel tirou os deuses do meio de si e serviu ao Senhor, como lá nós lemos no livro de Juízes. Israel tirou os deuses do meio de si e serviu ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. A desgraça que estava em Israel, Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Por quê? Porque o povo se voltou, porque o povo pediu perdão, porque o povo se arrependeu, porque o povo limpou o que tinha de limpar, tirou das suas vidas tudo que era impedimento para a atuação de Deus. E Deus não tem como reter, irmãos, Deus não tem como reter a sua compaixão, Deus não tem como estender a mão diante de um coração quebrado, quebrantado na sua presença. Irmãos, eu quero hoje que nós possamos ter o nosso coração quebrado, quebrantado, mas não somente hoje, que nós possamos diante do Senhor, que nós possamos, enquanto nós estivermos nessa situação, nós precisamos orar veementemente, e não simplesmente esperar tudo passar, porque o governo tem que tomar as providências. Quem é a luz do mundo é a igreja. Quem é sal da terra é a igreja. O mundo jaz no maligno. Mesmo que o governo venha oferecer ajuda, vocês já estão sabendo que já tem pessoas que estão roubando dados do cidadão para receber os R$600. Já pessoas que, quando chegar os R$600, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter esse dinheiro para receber, porque já roubaram dados deles. Não dá para confiar. O mundo jaz no maligno. É a igreja que tem que tirar o Brasil dessa situação. É a igreja que tem que orar, é a igreja que tem que clamar, é a igreja que tem que pedir perdão pelos pecados dos nossos governantes. Quanta corrupção, um mar de corrupção e de propina, de suborno na nossa nação brasileira. Lá em Miqueias diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Por que então nós não vamos fazer uso daquilo que toca o coração de Deus? Se Deus tem prazer na misericórdia, então por que nós brasileiros devemos acessar a presença de Deus constantemente, como Evan Roberts: Senhor, subjuga a tua igreja para salvar o mundo? Nós possamos diante do Senhor clamar e dizer: Senhor, perdoa a nossa nação, tira a nossa nação dessa situação. Senhor, limpa os pecados sobre a nossa terra, os pecados, ó Deus, de assassinatos, de divórcio, de aborto, os pecados de tudo que tem acontecido por aí. Livra, Senhor, a nossa nação.
E a Bíblia fala: Ele tornará a ter compaixão de nós e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Perdoarei, Jeremias, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o que significa a igreja no dia de hoje de jejum e oração? Nós, em vários estados, estamos orando, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados da nossa nação. O que significa orar e pedir: Senhor, dê sabedoria ao nosso presidente. Senhor, desfaz todas as armadilhas que estão em volta do nosso presidente. Salva a nossa nação. O Senhor diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero nesse momento, irmãos, porque eu acredito que é possível mudar a história de uma nação com jejum e oração, confissão de pecados, arrependimento e perdão. Hoje é dia 5 de abril, Dia Nacional de Jejum e Oração. Vai ficar marcado no nosso calendário. O dia de confissão de pecados, dia de nós como brasileiros nos arrependermos diante do nosso Deus. Porque, como eu disse agora há pouco, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmão, se tem um mar de pecados, a nação vai sofrer por causa desse mar de pecados. Mas se tem um mar de jejum, de clamor, de arrependimento, de confissão de pecados, se tem um mar de misericórdia, o Senhor também vai atender esse mar. Se o inferno trabalha em cima do mal, o Espírito Santo de Deus trabalha em cima do bem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só tem um jeito para Deus intervir sobre a nossa nação: oração. Eu quero agora, nesse momento, que você se coloque também em oração, que nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus, nós vamos orar ao Senhor, por tudo que nós sabemos, como os abortos, os assassinatos, as prostituições, adultério, idolatria, rebeldia, os vícios, covardia, violência doméstica, feminicídio, crianças maltratadas, e até mesmo contra a maldade, a mentira, e pedir ao Senhor que intervenha em nossa nação. Precisamos de nos colocar diante de Deus agora. Eu creio que eu quero agora, diante do Senhor, clamar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos até o trono da graça. Até o trono, vamos até a presença daquele que pode. Vamos até a presença daquele que pode mudar a nossa história. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos nesse momento colocar a nossa nação brasileira diante da Tua face e da Tua presença. Senhor, o Brasil acumula tantas maledicências, tantas maldades, acumula, Senhor, tantas trevas, e nós estamos agora como igreja clamando ao Senhor. Senhor, a cada aborto, que foi um sangue derramado, que foi um assassinato, é a mãe assassinando o seu próprio filho dentro do ventre. Senhor, nós clamamos agora, esses 100 mil abortos, durante 365 dias, 100 mil abortos. Senhor, nosso solo brasileiro está manchado de sangue, e os assassinatos, 65 mil em 2017. Ó Senhor, venha redimir a nossa terra. Clamamos ao Senhor. Senhor, nós nos arrependemos porque os pecados de nós brasileiros está diante da Tua face. Neemias disse que estaria pedindo perdão pelos pecados dele, porque ele falou: nós e os nossos pais
temos pecado diante do Senhor desde Moisés. E desde Moisés até Neemias eram 1000 anos. Ele estava falando de pecado de 1000 anos. Nós podemos falar de pecado de 500 anos, desde 1500 até agora. Senhor, quantos pecados estão diante do Senhor, do nosso solo brasileiro, da nossa terra, uma terra tão rica, meu Deus, e um povo tão pobre. Meu Deus, tira esse fardo. Nós clamamos por misericórdia do Senhor. Limpa o Brasil, Senhor. Purifica o solo brasileiro, Espírito Santo. Sara a nossa terra, meu Deus. Senhor, essa praga do coronavírus é legítima, diante de um quadro de podridão, de pecados da nossa nação e do mundo. É legítimo, mas nós queremos nesse momento reconhecer as manchas no solo brasileiro. Queremos reconhecer, assim como o Senhor nos Estados Unidos foi quebrada uma maldição que perdurava mais de 120 anos. Nós queremos agora diante do Senhor clamar a Ti e perdão pelos pecados de nós brasileiros, para que o Senhor possa remover, para que essa praga, essa peste possa, Senhor, passar o mais rápido. O Senhor possa proteger o nosso presidente. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que as arapucas, as armadilhas que estão em volta sejam todas desfeitas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, blinda o nosso presidente, mantenha o Senhor lá, porque nenhum presidente fez o que ele está fazendo, de reconhecer o Senhor como o Senhor de toda a terra. Ninguém fez isso no Brasil. Ele pode ter todos os defeitos, mas reconhece que só o Senhor é Deus. Livra o Brasil de políticos sujos, podres, que estão agindo com liberdade pelo poder do inferno, que se aproveita da desgraça para manchar ainda mais o Brasil com seus caprichos ideológicos. Livra o Brasil dos políticos corrompidos, os políticos de mente insana, políticos de atitude nefasta, de maldade no coração, projetos autoritários. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Nós confessamos os pecados, declaramos arrependidos, ó Deus, pelos escravos que vieram para cá. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, meu Deus, pelo perdão da nossa nação brasileira. Sara o nosso Brasil, meu Deus. Venha com misericórdia e poder. Sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Diga isso. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Oh, meu Deus. Colocou sobre ela sua mão, derramando da
Prepare os elementos. Você que já os tem aí na sua casa, nós vamos fazer a ceia junto. Quero chamar o diácono Marcos, onde nós estaremos servindo a ceia do Senhor. Aproveitar esse momento que nós estamos com o nosso coração quebrantado. Essa ceia, ela tem ela tem essa veia de especificamente de nós estarmos orando pelos pecados, os nossos pecados, os pecados dos brasileiros, o pecado da nação brasileira, uma renovação, um pacto de vida com o nosso Deus. Não existe vida além do nosso Deus. Então prepare os seus elementos. Nós estaremos agora distribuindo os elementos. Vamos pedir o diácono Marcos para distribuir os elementos, enquanto os nossos irmãos cantam essa música que nós estamos cantando. Deus sara a nossa nação. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção.
Segure em suas mãos o pão e nós vamos agora, onde você estiver, a mesmo clima de santidade e adoração que tem nesse ambiente, em nome de Jesus, eu declaro aí onde você está, o mesmo Deus que está nesse santuário, também está dentro da sua casa e da sua vida. Então pegue o seu pedaço de pão. E diz assim no livro de Marcos: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Senhor, nós abençoamos esse pão, como corpo do Senhor, como corpo de Cristo, e como corpo de Cristo que somos nós, igreja, que estamos hoje, ó Deus, com esse culto mais que especial, marcando a história da nossa nação, com esse jejum nacional, com essa oração de confissão de pecados e arrependimento na Tua presença, nós abençoamos esse pão, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Comamos todos juntos, coma devagar. Pensando no Deus bondoso e misericordioso que nós temos, no Deus que não tem alegria na morte de ninguém, no Deus que está pronto a perdoar os pecados, como Ele disse para Balaão: você não vai amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo não tem pecado, porque os pecados foram confessados e esquecidos diante do Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Senhor, nós estamos com um cálice na mão. Segure aí na sua casa, onde você está, o seu cálice também, o seu recipiente, o seu copo, mas que possa representar nesse momento o sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramado perdoou os pecados e deu uma nova chance para escrever uma nova história. É agora que nós vamos mais uma vez orar pelos pecados nosso e da nação brasileira. Oremos mais uma vez. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, o nosso passado. Nós oramos, Senhor, para que seja apagado todo o escrito de dívida que esteja contra nós, porque nós nos arrependemos diante de Ti, porque queremos viver em santidade na Tua presença, bem como também, nesse momento, dessa ceia especial, nós confessamos os pecados, mais uma vez, da nação brasileira, para que o sangue do Senhor, nós brasileiros que estamos fazendo essa ceia, agora nesse domingo pela manhã, nós possamos, Senhor, na simbologia, estar nos reconciliando com os brasileiros, nos reconciliando terra e céu, com perdão de pecados, limpando, Senhor, a nossa terra, limpando, sarando a nossa nação brasileira. Nós oramos abençoando. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Nós abençoamos esse cálice, no nome do Pai, no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tomamos todos juntos. Graças a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Está feito. Estamos diante de Ti, Senhor, ligando na terra para ser ligado no céu. Estamos, ó Deus, diante da Tua face, declarando, Senhor, a nossa nação limpa diante de Ti, declarando, Senhor, pecados perdoados dos nossos deputados, dos nossos senadores,
do STF, dos presidentes da República, dos governadores dos estados, prefeitos municipais, vereadores, das autoridades do nosso país. Nós declaramos perdoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Até a próxima. Amém.